Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito de uma gramática muito importante, a gramática da língua portuguesa padrão, de Amine Boanai Raui. Mas antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Além disso, quero destacar que caso queiram adquirir esta gramática, é importante que vocês cliquem no link abaixo se quiserem ajudar o nosso canal, tá? Pois se vocês comprarem pelo nosso link, vocês vão ajudar muito no financiamento deste projeto. Vamos começar falando um pouco sobre a gramática, né? Sobre a sua autora. A Amine Boanai Raui, ela tem uma vasta experiência no magistério, tanto da educação básica quanto superior, e ela publicou esta volumosa gramática de mais de 1000 páginas em 2014, pela EDUSP, pela editora da USP. Então, é uma gramática que a gente vê já pela editora que vai ter uma abordagem mais acadêmica e mais ampla de diversos temas. Aqui a gente pode perceber por ela também que foi um estudo de uma vida, ou seja, ela fez essa gramática durante décadas e a estruturou, a revisou durante muito tempo. E ela vai discutir vários aspectos importantes da gramática. Eu vou falar aqui sobre ela de uma maneira geral, né? Que ela vai buscar discutir diferentes abordagens das gramáticas e até de dicionários sobre o português padrão. Ou seja, é uma gramática do português padrão. Ou seja, entra no paradigma, né, das gramáticas normativas do português. Mas o que vai diferenciá-la para as demais gramáticas que existem no mercado? É justamente essa discussão sobre como diferentes gramáticos, ao longo do tempo, abordaram diversos temas da norma padrão do português. E também ela vai ter um detalhamento muito grande por meio de um vasto exemplário. Ou seja, ela vai ser uma gramática fundamental para quem procura exemplos. E exemplos extremamente variados. Tá bom, gente? A autora também cita algumas referências da linguística durante este trabalho. A gente vai encontrar, às vezes, alguma referência ao Saussure, ao Chomsky e até mesmo ao Ataliba Castilho, que é um dos principais linguistas brasileiros de todos os tempos. Nos anexos, a gente também vai encontrar materiais interessantes, como o Novo Acordo Ortográfico e a Nomenclatura Gramatical Brasileira de 1959. Gente, entender a NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira, é muito importante para os professores de português, para entender como no meio sempre houve diferentes abordagens da gramática. E a NGB conseguiu, ao modo dela, com suas inconsistências, tal que serve para outro vídeo, ela conseguiu ajudar a sistematizar algumas coisas. Então, alguns professores de português nunca leram o NGB. E é um documento relativamente curto, em comparação com qualquer gramática. Mas é uma leitura que é muito necessária para nós entendermos toda a nomenclatura da gramática adotada aqui no Brasil. A gramática também vai apresentar um excelente índice, o que vai facilitar muito a pesquisa, sempre que a gente quiser saber algum assunto. Ela não vai apresentar, entretanto, o que outras gramáticas apresentam, que são as noções de versificação. Não, esta gramática de 1000 páginas não tem as noções de versificação. Tá bom, gente? Então, se você for procurar esta gramática pensando que vai achar algum conteúdo sobre versificação, figuras de linguagem detalhadas e tal, não vai ser nesta gramática aqui que vocês vão achar isso com o aprofundamento necessário que encontramos em outras gramáticas para termos acesso a essas noções de versificação, tá bom? E por fim, também vou destacar para vocês que ela vai a professora,
vai destacar com frequência a amplitude de abordagens e a falta de sistematização delas, que foi o grande ponto que a levou a produzir essa gramática, que ela percebeu ali na década dos anos de 1980, num trabalho que ela fez, salvo engano, foi na tese de doutorado dela, que havia ali uma confusão muito grande entre as abordagens, que era muito difícil determinar, e ela até comenta, vou deixar até um link aqui abaixo para uma entrevista com ela, para vocês verem as opiniões dela, a conhecerem, porque nem sempre a gente tem vídeos dos gramáticos falando sobre suas gramáticas, falando sobre seus projetos e sobre suas abordagens, em que ela explica esse processo, que ela quis até levar para uma questão relacionada ao Congresso Nacional para tentar tornar isso mais sistematizado. Vou falar por alto sobre esse assunto, mas se vocês quiserem conhecer o que aconteceu na visão dela, peço que assistam a entrevista que está logo abaixo no link da descrição do vídeo. Tá bom, gente? Agora vamos falar um pouco sobre as bases dessa gramática. Na página 33, ela vai começar falando o seguinte, gente. No prefácio da gramática. Também é bom falar para vocês que no índice aqui, existe um pré-índice em determinadas seções também. Ou seja, além do índice geral do início do livro, tem um índice para as seções do livro, que facilita ainda mais o nosso trabalho. Ela vai falar o seguinte: os comentários e observações que se desenvolvem à margem da exposição teórica evidenciam a multiplicidade de conceituação e de análise de alguns aspectos da sintaxe, sugerem reflexão sobre as incoerências e contradições de certas lições que se repetem, nos compêndios didáticos, como é o caso, por exemplo, das locuções, expressões e perífrases verbais, do aposto das locuções adjetivas, da indistinção entre morfologia e sintaxe no estudo do adjunto adverbial, identifica em Fernando Pessoa construções sintáticas ainda não previstas e sistematizadas pela teoria gramatical tradicional. E aqui também ela vai destacar, gente, um pouco mais acima, o corpus da gramática dela. Porque, normalmente, os gramáticos colocam como corpus os autores literários brasileiros e portugueses. E aqui ela vai explicar o corpus dela, que vai ser o corpus linguístico da obra privilegia as vertentes literária e normativa, na exemplificação das leis entre os textos literários de várias épocas, transcritos, porém, no rigor da atual norma culta. Destaca-se com muita evidência a obra poética de Fernando Pessoa, por representar, sem dúvida, o maior repositório de recursos sintáticos semânticos da língua portuguesa. Aí é uma opinião dela, eu acho. Pelo menos, eu não acho que Fernando Pessoa represente tudo isso em relação ao português padrão. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que existem outros autores, ele não tem todo esse... ele apresenta vários recursos estilísticos, mas eu não colocaria ele como o maior repositório de recursos sintáticos semânticos da língua portuguesa, mas ela acaba considerando assim, e na obra se destaca sempre a poética do Fernando Pessoa nos exemplos, tá bom, gente? E entre os normativos privilegiam-se os textos extraídos de documentos oficiais, como a Constituição de 1988, o Código Civil e o Código Penal, justamente por expressarem o padrão ideal de língua escrita no Brasil. Ou seja, gente, aqui na introdução, no prefácio da obra, ela já vai deixar claro o corpus dela, de onde ela vai tirar boa parte dos exemplos, que serão de textos jurídicos, né? Principalmente a Constituição de 1988, Código Civil e o Código Penal. E, além disso, também vai ter a obra poética do Fernando Pessoa. Desses, o que vai sistematizar, né, o português escrito no Brasil são mais os textos jurídicos.
Mas o caso Fernando Pessoa vai ser muito interessante para o uso de recursos sintáticos semânticos, embora eu não concorde com ela que seja o maior repositório de recursos sintáticos semânticos. Mas ela acabou utilizando dessa maneira. E também ela vai mostrar aqui outro aspecto central da gramática, ela deixa claro no prefácio, é que vai ter uma série de abordagens, uma série de colocações diferentes entre os gramáticos sobre a própria gramática do português padrão. Então isso vai ter alguns impactos e vai colocar alguns desafios nesse processo. Já na página 36 e 37, na introdução da obra em si, ela vai colocar o seguinte, eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu achei muito importante. Que ela vai colocar o seguinte, a partir de um estudo crítico comparativo das gramáticas normativas mais conhecidas no país, em número superior a 50, adotadas nas escolas, cursinhos e faculdades e relacionadas nas bibliografias de concursos, provou que a teoria gramatical do português, descrição ordenada, uniforme e coerente dos fatos da língua, que deveria ser assim, revelava-se como um amontoado de lições divergentes e contraditórias e que na avaliação de conhecimentos gramaticais em provas, cursos ou concursos de qualquer espécie, as divergências e contradições dos autores de gramáticas normativas implicavam quase sempre uma correção inevitavelmente arbitrária e injusta. Ou seja, levava a uma correção extremamente arbitrária e injusta. Justamente por quê? Porque existem diversas abordagens da gramática. E isso não acabou, né? A gente pode ver isso, quem é professor para concursos, ou professor de vestibular, ou até mesmo do Enem, vai ver em várias situações ali que cabem diferentes interpretações, diferentes abordagens gramaticais sobre as questões, o que ela vai considerar de forma muito recorrente aqui na gramática. Dessa forma, a bem do ensino e da preservação de um patrimônio cultural dos mais importantes, que é a língua pátria, a referida pesquisadora propôs uma revisão crítica dos estudos gramaticais do português, visando a elaboração de uma gramática padrão para fins didáticos. Aí está um ponto-chave. A abordagem dela, ela busca construir uma gramática para fins didáticos, alicerçada na coerência e uniformização dos conceitos e numa análise científica de análise. Aí ela tentou fazer um projeto de lei, né? Ela atingiu o âmbito do Congresso tendo um projeto de lei e foi unanimamente aprovado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal em 85, entretanto, em função das necessidades do trabalho da Constituinte, né? Na Constituinte, a Câmara determinou arquivarem-se todos os projetos em tramitação, porque por conta da Constituinte. E aí ficou gavetada essa ideia. Então, para vocês verem como essa gramática parte dessa situação, de um corpus linguístico que tem uma base literária e também ligada principalmente a textos jurídicos, que são textos... Pense só, a Constituição Federal foi revisada já quantas vezes? É um exemplo do uso da norma padrão do português na variedade padrão do português escrito. Então, ela parte daí. Tá bom, gente? Eu vou exemplificar para vocês um pouco da abordagem dela. E aí eu escolhi um tópico só, porque eu não vou discutir mais de 1000 páginas, né, gente? Senão isso aqui não seria um vídeo, né? Isso aqui seria quase um curso superior. Para a gente discutir, analisar, demora... Um curso superior é um exagero, né? Seria uma pós-graduação. Mas vamos falar um pouco sobre o complemento nominal. Ela vai falar do complemento nominal na página 1126 até a 1132 que eu selecionei para vocês aqui. Como vocês podem ver, é uma abordagem longa e detalhada do complemento nominal, só pela quantidade de páginas, né? Há gramáticas que tratam o complemento nominal em
uma página, às vezes duas, assim, e já é muita coisa. Aqui essa gramática vai muito além disso, né? Vamos ver aqui como é que ela conceitualiza o complemento nominal. Numa conceituação sintático-semântica, ou seja, já parte aqui, o complemento nominal não é só uma propriedade sintática. É uma conceituação que a gente tem que procurar juntar a sintaxe com a semântica. Por isso, sintático-semântica. Considera-se complemento nominal a expansão necessária dos substantivos abstratos de ação, derivados de verbos transitivos, e dos substantivos abstratos de qualidade, derivados de adjetivos. Complemento nominal é também expansão necessária de certos adjetivos de significação incompleta e de alguns advérbios de modo deles, derivados. Assim, aí ela vai mostrar aqui a conceituação que ela apresenta. Substantivos abstratos de ação, que são derivados de verbos transitivos, que vão exigir o complemento nominal na abordagem dela. A entrega, a busca, a invenção, a compra, a fundação, a invasão, a execução, o aproveitamento. Então aqui vocês já percebem como ela mostra vários exemplos. E aqui ela vai mostrar, por exemplo, a busca da solução. A busca do quê? Da solução. É o aproveitamento desse material reciclável, ou seja, o aproveitamento de algo. Então, esse desse material reciclável e da solução seriam complementos nominais. Então, ela mostra aqui de maneira muito clara e até com algum destaque colorido aqui. Não é uma gramática colorida, cheia de mega tabelas e tal, mas é uma gramática que tem um projeto gráfico que vai facilitar até na hora dos professores de português ou até dos estudantes para diversas práticas aí da língua, desde pessoas que escrevem muito, como o pessoal da área de direito e as pessoas da área jornalística. Essa gramática vai ajudar muito com vários exemplos. E aí ela vai trazer também aqui um diálogo com o Rocha Lima, que vai colocar o seguinte, que dependendo do sentido com que se empregam, podem ser concretos ou abstratos. Aí vai falar da palavra redação, que a redação é nome abstrato quando significa o ato de redigir, ou seja, a redação das leis, que requer clareza e precisão. Então a redação das leis é complemento nominal. Aí teremos, só que quando tem o sentido de trabalho escolar escrito, já passa nome concreto. Ou seja, a redação deste aluno. E deste aluno, então, não vai ser complemento nominal. Tá bom, gente? Então, vai ter várias colocações a ser. Depois ela vai mostrando sempre cada um dos termos que ela conceitualizou antes, que podem ser complementos nominais. Aí tem aqui, substantivos abstratos de ação, derivados de adjetivos, né? Por exemplo, a necessidade vem de necessário. Então, ela vai colocando aqui, né? Por exemplo, autenticidade também, que vem de autêntico. Mas não a autenticidade das assinaturas. Tá bom, gente? Então, ela vai colocando isso, a pluralidade de bens singulares. Ou seja, pluralidade de quê? De bens singulares. Então, de bens singulares vai ser complemento nominal, tal como das assinaturas é complemento nominal em autenticidade das assinaturas. Ela vai mostrar também aqui o caso dos adjetivos que acabam exigindo um complemento nominal, como necessário a, responsável por, insensível a, obediente a, certo de, fiel a, tolerante com, confiante em, proporcional a, relativo a, ou seja, ela mostra vários exemplos, o que é fundamental no nosso trabalho enquanto professores do dia a dia, né? Ela vai mostrar que, por exemplo, no artigo 7º da Constituição, são direitos dos trabalhadores rurais, aí o artigo 7º, aí vai para o inciso 21, aviso prévio proporcional, aí o que é proporcional a alguma coisa, ao tempo de serviço. Vai pegar agora um trecho do Fernando Pessoa, por exemplo, eu queria ser um bicho representativo
Representativo de quê? De todos os nossos gestos. E aqui também ela vai pegar na sequência advérbios de modo, que são derivados de adjetivos de expansão necessária. Semelhantemente, contrariamente a, favoravelmente a, todos derivados de adjetivos. E vários exemplos. Aí ela vai trazer aqui um exemplo do Machado de Assis, por exemplo. Não sei que diga do marido relativamente ao baile da ilha. Relativamente ao quê? Ao baile da ilha. Então, ao baile da ilha, é o complemento nominal de relativamente. E aqui é curioso que na nota de rodapé ela fala que tirou esse exemplo do Celso Cunha. Ou seja, ela mostra o exemplo mesmo. Assim, e ela mostra que pegou dos gramáticos ali, tem esse cuidado com as citações também. E ela vai depois partir aqui para a caracterização do complemento nominal, né? Que para ela vai se caracterizar pelos seguintes aspectos. Aí ela faz uma síntese muito interessante. De modo geral, o complemento nominal caracteriza-se por ser termo integrante preposicionado, ou seja, tem que ter a preposição, é obrigatória a preposição. Segundo tópico, por ser resultado do processo de nominalização que transforma verbos e adjetivos em substantivos abstratos cognatos de significação incompleta. Por exemplo, a distribuição de alimentos. Então, a distribuição de quê? De alimentos. Então, isso coloca a responsabilidade das autoridades. Ou seja, também tem esse aspecto de complementar. Aí essa significação incompleta. Eu gostei desse termo aqui, gente. Aí o que acontece? Aí ela vai colocar que tem aqui uma certa conflito, né, entre os gramáticos, que, por exemplo, a resolução do diretor pode ser vista como adjunto adnominal por parte de alguns gramáticos. Aqui ela vai trazer depois uma discussão que depois vocês podem conferir lendo na gramática com mais calma, do Bechara com o Rocha Lima. E ela mostra isso. Também a outra característica do complemento nominal para ela é não admitir o apagamento. Ou seja, o complemento nominal, a princípio, não vai admitir esse apagamento. E ela vai mostrar como é importante isso nos textos jurídicos, para deixar o enunciado mais claro e preciso. Ou seja, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção. Ou seja, o que é suscetível? Se o texto jurídico só tivesse suscetível, deixaria o significado incompleto. Ou seja, é necessário para que o enunciado tenha a sua significação mais específica aqui no caso. Tá, aí ela coloca uma observação interessante que ela vai contradizer o Rocha Lima. Vamos aqui. Aqui eu já estou na página 131, tá? 1131, olha só. Independentemente do processo de nominalização, o complemento nominal se identifica também pelo critério semântico do apagamento. Assim, contrariando a lição de Rocha Lima, substantivos concretos excepcionalmente terão expansão necessária em alguns casos, como por exemplo, aí vai botar os termos lado, margem, canto, meio, parte, o lado da casa. Então a gente vê assim, o lado da casa, precisa dessa expansão. O lado de quê? Então ela vai colocar que esses aqui são exemplos, por exemplo, ficou meio redundante, né? Esses são exemplos importantes que também caracterizam o complemento nominal. Assim, gente, vocês podem ter notado aqui na leitura, até chegar à conclusão aqui, na leitura que eu fiz desses trechos da gramática, como ela tem um extremo cuidado na hora de mostrar os conceitos, explicar, mostrar que existem diferentes abordagens de diferentes gramáticos, ter esse conjunto amplo de exemplos que ajuda tanto os professores e estudantes no trabalho didático da gramática da língua portuguesa padrão. Então, vocês podem ver aqui que é um trabalho muito bom para quem quer estudar
com algum aprofundamento considerável o português, a gramática padrão do português. Entretanto, eu como linguista que sou, eu acabei dando uma olhada bem cuidadosa na gramática e notei que existem também algumas incoerências nessa gramática. E eu vou destacar para vocês a incoerência relativa à concordância das expressões numéricas de porcentagem, que ela vai tratar esse tema em dois momentos da gramática. Um na página 651 e 652 e outro na página 1277, que é extremamente complicado, porque é um tema, é um tópico da concordância que gera muita divergência entre os gramáticos. Então, a gente vai ver diferentes abordagens sobre esse assunto e até eu recomendo, quem for fazer questão de prova e principalmente quem eventualmente aí fizer uma questão de um exame de seleção, fuja desse tópico. Porque esse tópico tende a dar muita dor de cabeça e abertura para diferentes recursos, diferentes argumentações. Vocês vão encontrar 40 mil abordagens sobre praticamente todos os tópicos relacionados à concordância dessas expressões numéricas de porcentagem. Por exemplo, só tem uma que basicamente uma regra que é comum a todas as gramáticas, que é o seguinte: quando não há termo especificador, a concordância se faz com o numeral. Ok, essa regra não haverá nenhum problema. 1% faltou, tranquilo. Um singular, o verbo fica no singular. 1% faltou. 20% se ausentaram, ou seja, 20 não é um numeral no plural, então 20% se ausentaram. Tranquilo. Aí começa a divergência. Por exemplo, ela vai trazer aqui, ela vai mostrar na página 651 e 652 algumas regras do Manual de Redação Profissional do José Maria da Costa. Ok. E aí vai vir a 652. Quando a expressão indicativa de porcentagem se faz acompanhar de um termo especificador, aí começa a discussão. Quando vem algum especificador de um partitivo, a concordância pode ser com número ou com termo especificador. Ela mostra aí o quê? Duas possibilidades. Ou você vai concordar com um número ou com um termo especificador. Logo, ela coloca aqui, com base nesse manual que eu citei, que pode ser apenas 1% dos filmes requisitados chegou, ou seja, 1% dos filmes, aí concordou com o número, chegou, ou apenas 1% dos filmes requisitados chegaram, ou seja, aí concorda com o quê? Com o termo especificador. E vai mostrar na sequência, 90% da imprensa defende o governo, concordou com o especificador, 90% da imprensa. E 90% da imprensa defendem o governo, aí concordou com o numeral. Aí ela mostra isso na página 652. Já na página 1277, o que ela coloca? Ela colocou aqui que pode concordar com os dois na 652. E na 1277 ela vai falar sobre a concordância de expressões numéricas de porcentagem. Quando o sujeito é formado por uma expressão numérica de porcentagem seguida de substantivo ou pronome, o verbo deve concordar com o substantivo. Se o numeral indicativo de porcentagem não estiver seguido de substantivo ou pronome, o verbo concordará com ele. Ou seja, ela mantém a questão do numeral. 1% foi entrevistado, 3% aprovaram a mudança. 1 singular, 3 plural. Tranquilo. Só que na hora de mostrar quando vem esse termo especificador, ela coloca, tem que ser 90% dos alunos não aprovaram, tem que estar no plural, para concordar com o termo especificador. E logo abaixo ela coloca, 90% do povo não aprovou, ou seja, tem que concordar com o termo especificador. E na 652 ela coloca que pode concordar com o especificador, né? 1% dos filmes, por exemplo, requisitados chegaram, ou com o numeral, 1% dos filmes requisitados chegou. Ou seja, também gera uma incoerência.
E isso advém principalmente do desafio do assunto que ela está tratando aqui na gramática, que é extremamente delicado e complicado da gente abordar no nosso dia a dia. Então, é preciso ter muita atenção e ler com muito cuidado sempre as gramáticas. E nós que estudamos precisamos entender também isso não é em si simplesmente ter uma avaliação negativa sobre algumas incoerências da gramática, mas principalmente pelo desafio de sistematizar essas coisas. Vocês imaginam, a pessoa trabalhou a vida inteira para escrever a gramática de mais de 1.300 páginas, tem aqui a gramática, e a gente acha uma incoerência. Aí como falar, não, então o resto não vale nada. Não, não estou falando isso. A gramática em si, gente, portanto, é muito boa, essa gramática da língua portuguesa padrão. Mas tem algumas incoerências. Eu acredito que se essa gramática recebeu novas edições, ser revisada, essas pequenas incoerências que a gente só identifica depois de uma avaliação muito criteriosa da gramática, essas pequenas inconsistências a autora pode revisar, principalmente porque ela deve ouvir, alguém pode falar com ela sobre o assunto e tal, ou mesmo ela pode defender a posição dela em relação a esses tópicos. Então, é importante. Foi essa edição aqui que eu tenho, a primeira edição da gramática. E tem essas... mas, no final, eu considero essa gramática essencial para quem vai estudar português, especialmente os professores de português, e essencial para quem quer ter uma visão mais aprofundada e comparativa da gramática. Padrão, de caráter normativo do português. Não é uma gramática descritiva do ponto de vista linguístico, é uma gramática, como o próprio título indica, da língua portuguesa padrão. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo e eu quero convidá-los também para assistirem aos outros vídeos que eu fiz aqui para o canal sobre gramáticas, que pode interessar muito vocês, tá bom? Tchau e até a próxima!